Fala pessoal, de volta com mais um vídeo. Eu sou o Max e esse é o nosso canal Mistura Tudo. Hoje nós vamos mostrar a vocês como fazer a interpretação desse tipo de esquema. Eu sei que para quem está iniciando é bastante difícil fazer a leitura desses esquemas. Por isso eu proponho este vídeo e peço a você que assista até o final, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para acompanhar todos os novos vídeos que nós vamos postar. Isso fortalece muito o nosso canal e nos incentiva a continuar trazendo conteúdos gratuitos aqui para você. Nós vamos inicialmente trazer a vocês a parte que já vem escrita. Por exemplo, a quantidade de espiras, se ele é passe 4 somente, se ele é passe 6 ou passe 4, e nós vamos entender isso nessa aula. Posteriormente, eu trago a vocês aqui a leitura prática, que seria essas voltas que estão aqui nesse esquema, tá? Então vamos aqui para essa leitura do que já está exposto aqui nesse esquema. Esse esquema para esse ventilador, por exemplo, ele tem uma potência de 160 watts, que é a capacidade ou o que ele consome de energia. É o que ele precisa para manter-se ali em um funcionamento. A tensão desse ventilador é 220 volts. Então, se você pega um esquema desse e a sua tensão, a rede elétrica que passa aí na sua região é 127, você já não pode utilizar esse mesmo esquema sem que faça algumas alterações, porque senão ele não vai girar com aquela potência necessária. Ele não vai queimar porque 127 é menos do que 220, mas ele não vai ter forças para girar e para atender as necessidades aí, que é produzir uma vazão de vento. Nós temos aqui, por exemplo, o pacote. Nesse esquema, o pacote ele tem 15,70. O pacote, pessoal, é essa parte aqui. Por exemplo, nós temos o ferro, que nós também o chamamos de pacote, e como nós vamos fazer a medição desse pacote para ver se é realmente o que está lá no esquema. Lembrando que qualquer pacote, qualquer ferro, qualquer estator, que é o que chamamos na prática, essa peça é estator. Alguns chamam de pacote, alguns chamam de ferro, mas tudo se resume no mesmo. Para nós fazermos esta leitura, nós vamos medir essa parte aqui, ó. Nós colocamos aqui uma régua e esse aqui mede cerca de 16 milímetros, que é bem próximo do que está lá. Nós vamos medir essa parte aqui, ó. Então nós percebemos que tem 1 centímetro e 6 milímetros. Ou seja, como lá está provavelmente em milímetros, que é a medida que mais se usa, nós temos aqui um pacote ou um estator que tem aquelas mesmas medidas na parte externa. Outra coisa também que nós precisamos medir, que nesse esquema aqui nós não encontramos, é essa parte interna. Nós medimos ele de uma extremidade à outra. Ele vai ter aqui, nessa medida que eu fiz, 7 centímetros e 1 milímetro. Isso significa que com este esquema eu posso rebobinar qualquer ventilador que tenha essas mesmas medidas e ele vai funcionar normalmente, porque esse esquema atende essas proporções que nós temos nesse estator. Então, observando esse esquema, quando se trata de pacote, nós estamos falando das medidas do estator ou do ferro. Isso é o que nós acabamos de fazer. Agora nós vamos para o capacitor, que é um capacitor sugerido aqui para esse tipo de ventilador, um capacitor de 4 microfarad. E nós vamos agora para a parte de espiras.
qual o tipo de fio, a bitola do fio, e nós temos aqui fio AWG, que é uma tabela que transforma o fio em milímetros e transforma em uma numeração mais fácil de ler, podemos dizer assim. E aí nós temos aqui esse fio AWG, que é o fio de número 28. É o que nós vamos usar na bobina principal, fio 28 para esse esquema. E auxiliar, nós vamos também usar o fio 28. Agora, uma coisa interessante aqui é que nós temos passe 4 e passe 6. Isso é muito comum em ventiladores de parede. Nos ventiladores de 3 velocidades, esses domésticos, a gente só tem o passe 4 para os ventiladores de 3 velocidades. Mas nesse aqui de parede, nós temos passe 4 e passe 6. Isso é o que acontece também com motores de tanquinho, motores de máquinas de lavar. Geralmente eles seguem esse padrão de passe 4 e passe 6. Mas o que é esse passe 4 e esse passe 6? Por exemplo, nós temos no passe 4, na bobina principal, que é a bobina que vem primeiro, que é a que fica ali por fora, nós temos 163 espiras. E no passe 6, nós temos 330 espiras. Como isso funciona na prática? Quando nós vamos enrolar as bobinas, por exemplo, nós enrolamos elas interligadas uma na outra, ela não tem corte. Se você utilizar esse tipo de forma aqui, que é uma forma apropriada para essas bobinas passe 4 e passe 6, que ela produz uma maior e uma menor. Então, é dessa forma aqui que funciona. Nós temos uma bobina maior, que seria passe 6, e nós temos uma menor, que é a passe 4. E cada uma delas tem uma quantidade de voltas diferente de acordo com o esquema. Mas como isso funciona na prática? Na prática, o passe 4, ele é lido dessa forma. Quando a gente for colocar ele dentro do estator, nós colocamos por exemplo, bem aqui, e a partir dele nós contamos 1, 2, 3, 4. Isso é o espaço que ele vai ocupar aqui dentro do estator. Então, ele vai ocupar 1, 2, 3, 4, que seria aqui. Ele entra aqui e sai aqui no quarto canal. Isso é o passe 4. E o passe 6, ele fica por fora do passe 4, que é, na verdade, bem aqui. Ele entra aqui e nós contamos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aqui entra o outro passe, né? A outra ponta da bobina, que seria aqui, referente a passe 6. Então, é assim que nós fazemos essa leitura de passe 4. Já já nós vamos ver isso na prática, por isso eu peço a você que não pule esse vídeo, assista até o final, que nós iremos ver ainda a leitura destes fios que vai e que voltam e que às vezes fica difícil da gente entender. Mas, a princípio, o passe é isso, é onde nós vamos colocar os lados da bobina, certo? Os lados dessa bobina. Uma entra em uma ponta, a outra lá no outro canal, a gente conta 6 canais, ela entra essa outra ponta aqui. Isso é o passe. Mas nós vamos fazer isso na prática. Vamos ver aqui se ainda há alguma outra coisa, né? E isso se repete também na bobina auxiliar, tá, pessoal? Nós fizemos aí um exemplo na bobina principal e nós vamos repetir esse mesmo processo na bobina auxiliar. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ver a forma de colocar, porque aqui nesse esquema ele está mostrando a forma correta de se colocar essas bobinas dentro do estator. Então vamos aqui trazer um pouco mais para perto para que a gente possa entender melhor todo esse processo. Bem, pessoal, eu trouxe aqui um pouco mais para perto e eu já fiz aqui conforme
nós explicamos as primeiras bobinas. Uma no passe 6, olha só como ela ficou. Ela entrou aqui e a próxima entrou aqui. E dentro dela temos aqui o passe 4, que é esse aqui, ok? Então vamos aqui ver essa parte dessa fiação. Como nós faríamos isso de uma forma correta, seguindo este esquema. Vejam que aqui ela sai essa fiação, ok? E aquele esquema está nos dizendo o quê? Aquele fio que sai, ele vai entrar lá na outra, lá na frente, ok? Ele está nos dizendo que quando ele sai aqui, ó, aqui, ele não entra próximo de onde ele saiu, não entra próximo. Ele, à medida que sai, ele vai lá para o outro lado. É isso que esse esquema está nos dizendo. Vejam só. E a forma correta de colocar aqui é exatamente assim. Nós vamos colocar ele, olha só, de uma forma que ele saia daqui e entre lá. Porque se eu colocar ele dessa forma aqui, ó, ele sai aqui e já entra aqui. E isso é de contrário ao nosso esquema. Nosso esquema está dizendo que ele tem que sair aqui e entrar lá no outro lado. Então, se nós mantermos essa bobina aqui, ela vai ter que ser dessa forma, ó. Nós vamos deixar aqui o buraquinho do passe 6 e ela entra aqui, tá? Ela vai entrar aqui. Deixa eu colocar para que a gente tenha essa noção aí do que o esquema está dizendo com a bobina já no lugar. Lembrando aí, pessoal, que na descrição nós temos o link do nosso curso de rebobinagem de motores de ventilador, que pega todo esse processo de uma forma mais ampla, tá? E nós vamos ver aqui, olha só como ficou. Essa é a forma que o esquema está dizendo lá, certo? Vejam que ele saiu daqui e ele entrou lá do outro lado, ó. Ele está vindo aqui e está entrando aqui. É isso que o esquema está nos dizendo, tá? E nós vamos colocar essa daqui depois, ó. E ele vai sair desse lado aqui, ó. Ele vai sair desse lado aqui, certo? Aí nós já vamos pegar ele e levar lá para o outro lado. Então, pessoal, é isso que esse esquema está dizendo. É essa leitura dele, que ele sai num lugar e ele não entra no próximo. Ele entra lá do outro lado, por isso que a gente vê essa linhazinha, não é? Que seria aí a indicação da fiação entrando lá no outro ponto. É assim que a gente faz essa leitura, mas eu vou sugerir para vocês um outro vídeo aqui na descrição mostrando o rebobinamento desse tipo de ventilador de uma forma mais completa, mais ampla, com uma facilidade maior para vocês compreenderem. Já que neste vídeo a nossa sugestão é apenas fazer a leitura desse tipo de esquema, e acredito que até aqui nós cumprimos o nosso objetivo, eu sugiro a você que assista um outro vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, como rebobinar motores passe 4 e passe 6, e isso vai te ajudar bastante, tá? Traz de volta aqui para mim, eu espero ter ajudado você nesse processo de compreensão e interpretação deste tipo de esquema. Eu quero dizer a você que nós temos uma apostila simplificada que traz esquemas, são esquemas que eu criei para ajudar quem está começando. Essa apostila tem um valor, sim, isso é para nos ajudar a manter aqui esse trabalho, tá? É uma forma que você tem aí de estar nos ajudando também adquirindo essa apostila. Foram esquemas que eu criei pensando naquelas pessoas que não têm
ainda uma facilidade de fazer essas leituras, mas esses esquemas eles trazem um textozinho de lado e também a imagem que vai facilitar você a fazer esse tipo de leitura para desenvolver nesse trabalho. Lembrando que todos os links aqui, tanto de cursos de rebobinagem de ventiladores, como de curso de manutenção e conserto de ventiladores e das minhas aportilhas, vão ficar aqui na descrição, onde você pode adquirir e se aprofundar mais nesta área. Eu vou ficando por aqui, grato a você que ficou comigo até o finalzinho. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like. Forte abraço e até o próximo vídeo.